Resident Evil, jogo de 2002, desenvolvido e publicado pela Capcom. A história do jogo se passa no dia 24 de julho de 1998, onde estranhos assassinatos estão ocorrendo nos arredores da pacata cidade de Raycon City. O grupo de elite da RPD, conhecido como STARS, é designada para investigar esses assassinatos. Eles são divididos em dois times, Alpha e Bravo, sendo que o time Bravo é enviado primeiro. Porém, após 24 horas sem retornar ou estabelecer contato, a equipe Alpha é mandada para averiguar a situação. Chegando no local, eles são atacados por uma matilha de cães, resultando na morte de um dos membros da equipe, Joseph Frost. Ao ver seu companheiro ser morto de uma maneira tão brutal, Brad Vickers, o piloto do helicóptero, entra em pânico e decola sozinho, forçando os membros restantes, Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker e Barry Burton, a procurarem refúgio em uma mansão abandonada, mas não demora muito até perceberem que o terror daquela noite estava apenas começando. Remake do jogo original de 1996, que popularizou o gênero Survival Horror nos games, essa reimaginação traz notáveis melhorias técnicas em relação ao seu predecessor, entre elas melhores texturas, efeitos de iluminação, jogabilidade aprimorada e uma trilha sonora impecável, além de adicionar novos puzzles, diálogos, cutscenes e introduzir o arco da trágica história da família Trevor. Logo na tela inicial, você tem a opção de jogar com dois personagens, Chris Redfield e Jill Valentine. Chris ocupa a posição de batedor da equipe Alpha dos Stars, sendo responsável por patrulhar e assegurar as posições à frente da equipe. É um ótimo lutador e atirador, e possui uma grande capacidade de adaptação. Sua gameplay é mais difícil, pois ele não é capaz de arrombar nenhuma porta ou gaveta, e o caminho que ele segue possui muito mais inimigos. Em compensação, ele tem mais resistência a danos, é mais rápido e atira melhor. E a NPC que o auxilia é Rebecca Chambers, uma das sobreviventes do time Bravo. Jill é especialista em arrombamento e desarmamento de bombas, além de ser uma ótima investigadora. É responsável por cuidar da comunicação da equipe. Sua gameplay é mais fácil, pois conta com mais espaço em seu inventário para carregar itens, sendo que um deles é a Lockpick, que permite a abertura e arrombamento de fechaduras simples, o que consequentemente permite que ela tenha acesso a mais locais na mansão. Porém, ela ainda é inexperiente em confrontos físicos, fazendo muito mais o uso da inteligência para superar os desafios. E o NPC que a auxilia é Barry Burton, especialista em armas e responsável pelo suprimento de armamento da equipe. Outro personagem que merece destaque é Albert Wesker, capitão da equipe Alpha dos Stars. Possui ótimas habilidades de combate e é um exímio atirador. Tem uma personalidade calma e fria, e seus objetivos vão muito além do que apenas investigar os assassinatos nos arredores de Arkley. A ambientação é fantástica, muito detalhada. A mansão passa aquele clima de terror e isolamento, com enormes salas, corredores escuros e estreitos, estátuas e esculturas estranhas, laboratórios destruídos e ensanguentados, etc. E conforme você vai explorando a mansão, por muitas vezes você se pega admirando a riqueza de detalhes dos cenários. O jogo possui um arsenal razoável, e cada arma provoca um dano diferente em cada tipo de inimigo. Então, conforme você vai descobrindo o que é bom contra o que, sua jogatina fica muito mais fácil, pois consequentemente, você passa a racionar mais munição. Você possui um inventário com um número X de slots. Nele, você distribui os itens que vai carregar, mas tem um limite. Os itens que sobrarem, você pode guardar em baús localizados nas Safe Rooms. Após guardar os itens que você não vai levar em um baú, você vai poder resgatar esses mesmos itens em qualquer outro baú de qualquer outra Safe Room. Os loadings de um cenário para outro são muito frequentes, mas os desenvolvedores criaram uma maneira bem interessante para eles acontecerem. Sempre que você abre uma porta, ou sobe e desce uma escada, a tela fica preta e a câmera muda para uma perspectiva em primeira pessoa, provocando um suspense do que iremos encontrar do outro lado. Ao contrário da maioria dos jogos atuais, que possuem um sistema de save automático, aqui esse processo é feito manualmente. Você deve encontrar uma tinta, conhecida como Ink Ribbon, e datilografar numa máquina de escrever. Contudo, existe um número X dessas tintas espalhadas pelo jogo, o que significa que você não vai poder ficar salvando toda hora.
A trilha sonora é excelente, sendo utilizada em momentos bem pontuais, pois aqui o foco é priorizar o silêncio e o som ambiente, fazendo com que nossa jogatina seja muito mais imersiva. O som dos trovões, das criaturas, dos passos que variam nos diferentes pisos da mansão é tudo muito bem feito. O entendimento da história não se dá apenas pelas cutscenes e diálogos dos personagens. Existem bilhetes, arquivos de texto e livros que você encontra no decorrer do jogo e servem para complementar o enredo, sendo que alguns também auxiliam na resolução de puzzles para avançar na campanha. O diferencial de Resident Evil em relação a outros games do mercado é que você não tem a necessidade de matar todos os monstros. O foco é causar medo, forçando o jogador a fazer uma autoavaliação do seu status atual em relação a HP e quantidade de munição, e dessa forma encontrar a melhor maneira de superar cada trecho do jogo. Resident Evil é uma franquia cuja história é muito rica, abrangendo cronologia de eventos, background de personagens, termos de experimentos científicos, etc. Então, para não fugir muito do assunto do vídeo, que é analisar o remake do primeiro jogo da série, vou dar uma resumida e mencionar apenas os fatos que tenham relação direta com ele. Dito isso, vamos começar. A mansão em que os personagens estão serve como fachada para um laboratório subterrâneo que realiza experimentos virais para a Umbrella Corporation. A Umbrella Corporation é uma empresa farmacêutica internacional fundada em 1968 por Oswald Spencer, James Marcus e Edward Ashford. Possui laboratórios e sedes espalhadas pelo mundo todo, mas com maior concentração na Europa. Oficialmente, seu objetivo era o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, mas na realidade, o foco da empresa era a criação de armas biológicas e tecnologia relacionada à engenharia genética, sendo exatamente isso que deu a ela riqueza e influência, inclusive passando a ser membro do Conselho Executivo do Consórcio Farmacêutico Global. Em 1977, James Marcus descobriu que a inserção do DNA de sanguessugas no progenitor gerava um novo vírus, batizado de T-vírus. Inicialmente ele era muito instável, mas com o passar dos anos, ele foi aprimorado ao ponto de se tornar altamente adaptável e poder infectar uma extensa gama de espécies. Em 1998, houve um acidente que vazou o vírus nos arredores de Arklay, infectando seres vivos locais e gerando as seguintes criaturas. Zumbis. São lentos e guiados apenas pela necessidade de se alimentar. Apresentam severa deterioração da pele e dos músculos, e devido à perda excessiva de células nervosas, não apresentam nenhuma inteligência. Justamente por isso, não são consideradas armas biológicas, mas já foram amplamente estudados nos laboratórios da Umbrella, devido ao seu potencial de infectar grandes populações. Crimson Head. São zumbis que passaram pelo processo mutagênico VACT, que ocorre quando sofrem uma grande quantidade de dano. Após esse processo, eles despertam mais rápidos, fortes e resistentes. Para evitar que isso ocorra, os zumbis devem ter a cabeça destruída ou seus corpos incinerados. Cerberus. Cães da raça Doberman com treinamento militar infectados com T-vírus. São considerados um produto barato e eficiente, estando entre um dos experimentos de maior sucesso da Umbrella, e embora possuam uma pele muito deteriorada, sua velocidade, salto, resistência e agressividade foram consideravelmente elevadas, pois ao contrário dos zumbis, eles não apresentam comprometimento do sistema muscular. Crown. Nativos da região das Montanhas Arklay, são corvos infectados pela ingestão de carne contaminada pelo T-vírus. Seus olhos se tornaram vermelhos, e seus instintos predatórios, assim como sua agressividade, foram drasticamente aumentadas. Adder. São pequenas cobras venenosas que viviam nas florestas de Arklay e acabaram infectadas pelo T-vírus. Wasp. São vespas que sofreram mutação ao entrarem em contato com o T-vírus, as tornando maiores e mais agressivas. Aparecem na Guard House, e a forma mais eficiente de matá-las é usando inseticida diretamente na colmeia.
Monster Plant. Foi criada acidentalmente após absorver água contaminada pelo T-Vírus, se tornando mais resistente e atacando qualquer um que chegue perto. Hunter Alpha. Serviu de base para a criação de todos os Hunters posteriores. Ele é o resultado da infusão de DNA de répteis em óvulos humanos, em combinação com o T-Vírus. São capazes de saltar grandes distâncias e causam bastante dano, podendo inclusive te matar com apenas um golpe. Foi criado com o objetivo de ser uma arma biológica com enfoque no combate, sendo bastante forte, resistente e inteligente o bastante para obedecer certos comandos. Quimera. Produzidas a partir do DNA de humanos, com o de moscas e o T-Vírus, são extremamente agressivas e costumam habitar os dutos de ventilação. Ial. Cobra venenosa criada em cativeiro no laboratório de Arklay, para futuramente ser usada como cobaia em experiências com o T-Vírus. Porém, ela acabou escapando e se infectando sem nenhum controle por parte dos cientistas da Umbrella, fazendo com que ela ganhasse um expressivo aumento de tamanho. O vírus também potencializou o veneno dessa criatura, exigindo um soro poderoso para neutralizá-lo. Caso contrário, a vítima morrerá em questão de minutos. Neptune. Criado a partir da infecção de tubarões brancos com o T-Vírus, os tornando maiores, mais fortes e muito mais agressivos. Contudo, apesar da grande capacidade de causar danos e de ótima resistência, o Neptune não é considerado uma arma biológica viável para o mercado, pois por ser uma criatura aquática, é completamente inútil em ambientes terrestres. Planta 42. Foi gerada acidentalmente pela combinação do T-Vírus e produtos químicos absorvidos através de suas raízes. Isso fez com que crescesse exageradamente e se alastrasse por toda a mansão em busca de água e nutrientes. Ela usa seus ramos para atacar à distância e é capaz de lançar ácido. Contudo, segundo um relatório de química sobre resistência, as mutações da planta se tornam fracas quando expostas a uma substância conhecida como V-Jolt. Expor as raízes da planta a essa substância intoxica ela e a enfraquece consideravelmente. Web Spinner. As aranhas foram consideradas ótimas candidatas a se tornarem armas biológicas, devido sua capacidade de se adaptar a vários ambientes diferentes. O T-Vírus causou grandes alterações morfológicas, sendo o mais notável o aumento de tamanho. E a sua incapacidade de produzir teias é compensada pelo fato de serem excelentes predadoras. Com sua habilidade aracnídea de escalar paredes e tetos, foi considerada uma arma biológica útil. Porém, como não foi possível exercer controle sobre a criatura ou fazê-la obedecer ordens, a Umbrella encerrou essa linha de pesquisa, as descartando. Black Tiger é uma variante das Web Spinners. Ela deveria ter sido descartada junto com as outras aranhas, mas por motivos desconhecidos, continuou apresentando mutações após as experiências com o T-Vírus. Tem o dobro do tamanho das Web Spinners, sendo mais forte, resistente e com maior capacidade de ataque, além de ser capaz de produzir teias. Lisa Trevor, filha de George e Jessica Trevor, serviu de cobaia da Umbrella durante anos, sendo que esses inúmeros experimentos a fizeram perder totalmente a sanidade, adquirindo o hábito perturbador de arrancar o rosto de suas vítimas e colocar sobre o dela. Com o tempo, ela foi ficando mais forte e invulnerável a praticamente qualquer forma de dano. Então quando a encontrar, apenas fuja, pois atacá-la é inútil. Tyrant. Arma biológica feita para ser usada em combate. Tem grande força e resistência, além da capacidade de obedecer ordens. E caso ele sofra muitos danos em batalha, seu corpo sofrerá mutações a nível celular, entrando em um estágio denominado Super Tyrant, o tornando uma arma mais forte, rápida, agressiva e mortal. Resident Evil Remake, tecnicamente falando, é praticamente perfeito. Possui uma história complexa, personagens carismáticos, uma trilha sonora foda e uma jogabilidade excelente. E apesar de um ou outro furo de roteiro, ele é um jogo obrigatório para todo amante da franquia e também do gênero Survival Horror. No Japão, a franquia é conhecida como Biohazard, mas para o ocidente, o nome precisou ser alterado, para evitar problemas com direitos autorais, pois na época já existia um jogo chamado Biohazard Barrel, lançado no Mega Drive em 1992 pela Sega. Também havia uma banda de rock chamada Biohazard. Foi então que a empresa promoveu um concurso interno entre seus funcionários, e o nome Resident Evil foi eleito pelo fato de todo o jogo se passar dentro de uma mansão.
A abertura live action do original, de 1996, é bastante icônica e poucos jogos na época apostaram nesse estilo. Contudo, a interpretação dos atores, se é que podemos chamar assim, era meio duvidosa, sendo até hoje motivo de memes e zoação por parte não só dos fãs da franquia, como também dos gamers em geral. Já no remake, eles optaram por fazer a abertura 100% em computação gráfica, podendo trabalhar melhor nesse quesito de atuação, inclusive contratando atores de verdade para fazer a captura de movimentos, o que no final contribuiu para um resultado muito melhor. Originalmente, Resident Evil seria a continuação de outro jogo de terror da própria Capcom, chamado Sweet Home, lançado em 1989 para Nintendinho e somente no Japão. Mas os planos foram modificados. Para aumentar o apelo ocidental, a Capcom decidiu que Resident Evil seria uma série original e lançada separadamente, já que o game de Nintendinho era exclusivo do Japão, entre outros fatores culturais. Resident Evil teria uma versão lançada no antigo Game Boy Color. O lançamento estava agendado para 1999 e era produzido por uma empresa terceirizada, mas a Capcom decidiu cancelar sua produção devido à baixa qualidade dos gráficos para a época. Resident Evil Deadly Silence, adaptação do jogo original para o Nintendo DS, apresentava sangue verde como opção padrão, seja dos inimigos ou dos personagens, mas era possível trocar para sangue vermelho nas configurações. Esse tipo de censura já ocorreu em outros jogos violentos quando vieram para plataformas da Nintendo, como Mortal Kombat. Assim como Silent Hill teve névoa em excesso na cidade por problemas técnicos de renderização, Resident Evil também só adotou o visual clássico por causa de limitações da época. A primeira ideia era fazer um jogo todo em 3D, mas o PlayStation simplesmente não suportaria todos os elementos planejados pela Capcom. Mikami encontrou a solução jogando Alone in the Dark, outro clássico do gênero. De lá, ele tirou os ambientes pré-renderizados e mais estáticos, permitindo maior detalhamento e menos sobrecarga no sistema. Já os personagens, tanto humanos quanto monstros, eram em 3D. Essa mistura também obrigou a equipe a usar a câmera estática, que mudava de acordo com a sua posição na mansão. Em algum momento, você já deve ter se perguntado, quem é a pessoa na capa do jogo de 1996? Muitos podem pensar que é um dos protagonistas do jogo, Chris Redfield, mas na verdade, o personagem nem é jogável. Trata-se de Richard Aiken, membro do time Bravo, a equipe que foi enviada primeiro para investigar os assassinatos em Arklay.